ride the roads like a rolling stone. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes, estamos aqui com o nosso amigo, querido amigo Acácio. Bem-vindo, Acácio. Valeu, Diógenes. Estamos aqui parecendo que eu sou convidado, pô. Você está convidado a estar junto com a gente, não é não? Obrigado, Diógenes. Grande satisfação de estar aqui mais uma vez. Mais um episódio que a gente faz aí, a abertura. E bora com tudo, que esse vai ser bem interessante aí para a pecuária do estado de Roraima, viu? É isso aí. E não só para a pecuária, mas uma grande história de vida, história de superação e evolução. E nada mais, nada menos do que senhor José Evanaldo de Moraes, vulgo Naldinho. Bem-vindo, Naldo, ao nosso podcast, por abrilhantar e nos dar a oportunidade de estar junto com a gente aí, contar a sua história de vida, sua história no agro e sua evolução. Bem-vindo. Boa noite, Diógenes. Boa noite a todos. Obrigado, Acácio. Obrigado, Diógenes, pelo convite, né? Estar aqui participando com vocês, esse bate-papo, né, como a gente vinha falando, e passar um pouco da minha história, passar um pouco do meu trabalho para vocês, para os ouvintes, e assim contribuir junto a vocês ao agro de Roraima, que só tende a crescer, né? Promissor. Obrigado pelo convite. Bora lá, bora começar. Quero saber da história. Como é que você veio parar no estado de Roraima? Onde você formou? Como é que foi essa trajetória aí? Conta pra gente. A minha história é um pouco comprida também, mas assim, eu considero como uma história de superação, né? Como eu vim de uma família muito humilde do Nordeste, né? Sou natural do Rio Grande do Norte, e lá a minha mãe viúva, né? Muito nova, 10 filhos, sou o mais novo, tenho uma mais nova que eu, mas sou o mais novo dos homens. Então, assim, a viúva de 10 filhos é meio sofrido no Nordeste, aquela situação. A gente passou bons bocados lá, que, assim, não é nem bom recordar, mas é bom para servir de exemplo para outras pessoas que tudo que a gente tenta, que a gente tem força de vontade, tudo consegue, né? Então, assim, lá no Nordeste a gente sofreu demais, mas a nossa mãe, aquela é uma mulher guerreira, né? E quero até mandar os parabéns para ela, que foi ontem, Ó, fez aniversário. como é que ela chama? Dona Edith. Dona Edith aí. Dona Edith. Parabéns para a senhora, viu? Ontem foi aniversário dela e aquela velhinha eu amo demais de paixão. Então, assim, sempre eu tive um sonho, né, de ser veterinário, sempre foi da lida, do campo, lá do Nordeste, era interior. Então, trabalho, sempre trabalho. Depois que o pai faleceu, eu fiquei com 5 anos de idade, então não teve outro resumo a não ser estudo e trabalho que a nossa mãe falou. Nossa vida não se resumiu a festa, vamos dizer assim, curtir a vida. Isso aí a gente não teve, né? Uma vida no sertão nordestino. Então foi trabalho e estudo. Isso foi o que a minha mãe sempre frisou. Tu trabalha e tu estuda, porque a caneta, a gente trabalhava na roça, né? Então na roça a roça é pesada. Então Sim. trabalha e estuda que a caneta é mais leve que a enxada. Isso aí ela sempre falou. E o meu irmão mais velho, né, que ficou, ele abandonou tudo que ele tinha na época, né? Quando meu pai faleceu, ele tinha 16 anos e ele trabalhava em Madeireiras, no Pará. Então ele largou tudo, voltou lá para nós e ele foi o nosso pai, né? Na época, o cara de 16 anos, ele abandonou o que tinha, o trabalho dele lá no Pará e voltou e seguiu na roça. Então, hoje é meu pai, é nosso pai. Ele criou todo mundo. Para você ter ideia, ele fez a 4ª série 4 anos seguidos. Porque ele tinha que passava e a mãe mandava ele voltar para a escola porque ele não tinha como ir para a cidade para estudar, porque tinha que trabalhar, para cuidar dos irmãos. Então hoje o nosso apreço, nossos irmãos, são todos apaixonados por ele, porque ele abriu mão da vida dele, né? Vamos dizer assim, de ter um futuro mais promissor, de uma faculdade, de estudar, para cuidar da gente, para dar aquele suporte de trabalho, não deixar faltar a comida e o básico para nós. Então isso aí a gente tem muito apreço por ele até hoje por causa disso. Sempre levou nós na linha certa, né? Sabe, é menino, deixa aquela na adolescência, sempre tem aquele trabalhozinho que dá, mas Só 10, né? só 10. Coisinha tranquila, imagina. 10 meninos, 7 mulheres e 3 homens, pra você tem ideia. E ela disse que os 3 homens deu mais trabalho que as 7 mulheres. Por que será, né? Se esse é o caçula, imagina o exemplo que ele não pegou com os outros. Nossa! Mas assim, meus irmãos, todo mundo é apaixonado um por outro, a vida, assim, nós, graças a Deus, todos trabalhador. Eu acho que eu fui o primeiro a me formar na faculdade, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de sair de lá. E a mãe sempre dizia que lá não era lugar para mim, né? Ela dizia, meu filho, aqui não é lugar para você. Você tem que cair fora, você tem que estudar. Tiver a oportunidade, você vai. E levar a vida a sério, né? E Igual levar. vocês levaram. Então a gente não tinha outra forma era pensar em focar e ir embora.
E eu fiz isso. Eu tive muita coragem, porque meus irmãos, mesmo os outros, não saíram. Eu sou o único que moro fora hoje, né? Meus irmãos tudo moram lá no Rio Grande do Norte. E eu moro aqui e minha mãe fala, você não vem pra cá. Então, assim, foi uma história muito bem puxada, né? E eu sempre tive o sonho de ser médico veterinário. Sempre, sempre. Até porque eu era envolvido na vaquejada lá, né? Certo. Sempre trabalhei mexia com vaquejada, na roça, e corria vaquejada, ia pra vaquejada, com o Josias, que hoje, por ironia do destino, é meu cunhado, né? E Ó, ele é irmão da minha esposa, e foi ele que me trouxe para Manaus, né? Ele, Você fez faculdade em em Manaus, né? Manaus. Eu tive a oportunidade de vir para Manaus, né, em 2012. Aí eu estava na vaquejada, lá no Parque Otaviano Pessoa, em Macaíba, e o Josias me ligou, e a gente conversando, que eu já conhecia ele de lá, ele é de lá e morava em Manaus. E os meninos dele cresceu junto com nós lá, o Neto, o Joabe, a gente tem como um irmão, né? E ele falou, não, vem pra cá que aqui tem mais oportunidade, aqui tem tudo que tu precisa, tem oportunidade, tu gosta de trabalhar e tu é honesto, então aqui pra perfeito. frente é só decolar. E foi isso que aconteceu. Cheguei Legal. em Manaus, comecei a trabalhar, Você estudou aonde ali em na Manaus? Newton Lins. Tive a oportunidade de entrar na Newton Lins. E foi engraçado a minha entrada na Newton Lins, porque não tinha dinheiro, né? Aí eu fiz uma prova da Educamas Brasil, passei nessa prova e ganhei 50% da faculdade de cara. Aí juntei um dinheiro, fiz a matrícula e o dinheiro só deu para 2 parcelas, 2 meses, né? Mãe, entrei na faculdade, agora só vou manter. Se eu vou continuar é outra história, né? Aí eu fui, realmente, estudei o primeiro mês, estudei o segundo mês e parei. Eu não parei a faculdade, só disse, ó, mãe, não vou estudar mais porque não tem como. Minha mãe não tinha como bancar a Sim, faculdade, não tinha sim. como me bancar em Manaus. Aí ela disse, não, então, e aí? Eu disse, eu vou parar. E realmente, aí eu aguentei a faculdade, aí os professores começaram a me incentivar, cara, procura o FIES, procura outro ramo que vai ter, tu não pode sair da faculdade. E graças a Deus, Deus botou muita gente boa na minha vida, né? Que sempre ia abrindo uma porta, não tinha para onde correr. Quando eu dizia, aqui não vai dar certo, dava certo. Então sempre foi, sempre foi. E a minha história lá na Newton Lins foi muito bacana, foi assim, uma superação que até hoje os professores lá, que são amigos meus, assim, dá meu exemplo para os alunos lá, né? Certo. Porque o tanto que eu passei lá, passei baixo e consegui me formar nos meus 5 anos certinho, foi assim, eles falam assim, ó, vocês têm que pegar exemplo do Naldo, o Alan, ele fala muito isso, que eu devo muito ao Alan, que ele foi meu orientador e ele é coordenador do curso. Ele é paraibano, o cara é 10 e ele sempre, nunca duvidou do meu potencial, o cara sempre me botou pra cima. Porque teve uma época que, quando eu consegui o FIES, do nada, meu FIES saiu assim, por coincidência, o diretor do setor do FIES era de Mossoró. Uhum. E o cara ajeitou tudo pra mim, então foi assim, tudo foi encaminhando pelo meio da legalidade, tudo E não certinho. tem que tentar entender os caminhos de Não Deus, tem, né? não Só, tem. só aceitar Só e pronto, aceitar não e é uma tem. coisa que eu aceitei demais, na época e deu certo. Então, assim, eu fiquei muito achei muito bom, porque os professores que eu já tinha criado amizade, eu crio amizade com todo mundo. Eles vibraram com isso, né, então tu não vai sair, eu vou não, vou continuar. E até então continuei, eu era solteiro na época, 2013, foi. E aí eu conheci a Perla por internet e tal, e a gente Essa história da Perla, ela não é só esse pedacinho não, que a gente vai entrar nessa história que é, ela é bem bacana, ela é né? bem bacana essa história da Perla também, que foi coincidência dessa irmã do Josias. Então aí eu fui estudar, estudei muito e um fato também curioso, nessa ingressão da faculdade, que apesar dos apesares eu consegui ingressar realmente com FIES e com Educamais, então eu fiquei isento de parcela, eh, a coordenadora do curso na época, ela só falou para mim uma coisa, disse: "Naldo, tu não vai pagar mais nada, porém tu não pode reprovar em nenhuma matéria, se tu reprovar em uma matéria, tu perde tudo". Então, assim, eu dei o sangue, estudei, ralei porque eu não tinha computador, não tinha celular, nossa, não tinha essas coisas não, tudo era biblioteca, era livro. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou, porque realmente eu vesti a camisa da medicina Sim. veterinária e fui estudar, porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu disse, ó, se eu não conseguir me formar, se eu voltar para o Nordeste, sem estar formado, vai ser uma vergonha. Então assim, Perdeu 5 anos de aí vida. eu tinha que virar mesmo. Então virou. Aí comecei a estudar e tal, nunca reprovei, graças a Deus, né. Teve alguns empecilhos de matéria, tudo, mas consegui resolver e mantive a faculdade. E na época bem na época do meio da faculdade foi quando eu conheci a Perla. Como que foi Ela ela esse encontro ela é aí? lá Rapaz, da minha cidade, eu tô até curioso. ela é É, lá do Nordeste também, né, a Perla, lá da
São Você é de vizinhos lá. Mossoró. Não, eu sou de Extremóis, Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Ceará-Mirim. E Perla também. Só que tem os municípios, né, os interiores, Uhum. então a gente é de município vizinho, né. E por coincidência, muitos anos atrás, o pai da Perla era quem tomava de conta do gado do meu avô na época, Ó, entendeu. Era aquela coisa ali que eles sempre tinham um vínculo, né. E o pessoal sempre falava muito bem do pai da Perla, e eles são de uma família muito tradicional lá, como a nossa, né, os Moraes lá, se falar nos Moraes, então assim, o perfil da família dos Moraes lá, a maioria, não todos, né, uhum. mas a maioria, trabalhador, honesto, sempre a gente levou esse nome e procurou levar, né. E a dela também, né, os irmãos delas, os tios dela são gente muito boa, que até hoje a gente tem um vínculo muito forte, né. E e eu conheci ela pela internet, a gente ficou conversando, "Ó, tu é quem e tal, tô aqui morando com o Josias em Manaus", ela: "É, sou irmã do Josias", e a gente começou a gente era vizinho de cidade, de interior, só que a gente não se conhecia, não cheguei a conhecer ela pessoalmente lá. Até que 2014 eu fui lá, conheci ela, aí a gente já noivou, assim, fui já pra casar, só sai se for casado, eu levo, caso, entendeu. Então foi um negócio, assim, muito bacana, porque eu não foi nada planejado, só disse: "Eu vou lá e te busco", "Não, mas só vou se for casado", então pronto. Fui em 2014, noivei tudo certinho, em 2015 mãe casou com ela no papel, com minha mãe que é casada com ela no papel, então Olha aí, é uma coisa aí casou que pela procuração. procuração, foi muito bacana, porque eu já queria amarrar o trem, né. Era esperto, né? Eu já queria amarrar o trem, disse: "Mãe, não vai 1 ano, é 12 meses aqui, amarra logo esse negócio aí, dá uma canetada aí e acabou", né. Então, assim, já firmei o trem, aí quando foi em 2015, fui lá, casei, tudo certinho, bacana, um casamento bem tradicional do Nordeste, ou leva logo ou morre, né, mas foi muito bacana. E a gente ela veio para Manaus comigo, e daí Certo. começou uma nova história, né, que já não era mais Naldo, só o Naldo, então era Naldo e a Perla. E daí para partir para Boa Vista, o que que deu para dar esse pulo aí para Boa Fa Vista e conhecer Roraima Conhecer Roraima, e Roraima virar o que virou, Reginaldo? Roraima é assim, desde a primeira vez que eu vim em Roraima, eu me encantei com esse estado. Eu me encantei, assim, eu fiquei absurdo, assim, com o potencial do estado, né. Eu vim a convite de um amigo meu, Rairone, que é amigo meu, né, e o Palala, que é tio dele, e eles me deram uma força na época do Brefo lá em Manaus. Ou seja, a gente não tinha eu com a Perla, já tinha o Pedro Neto, né, ela engravidou, então já veio eu, Perla e o Pedro, então já veio uma dificuldadezinha bem sofrida naquela época, que assim, Foi em que ano que você veio para cá? 2000 e 2014 foi a primeira vez que eu vim em Roraima, no Piauí. Eu vim lá na fazenda do André da Design, né, na Uhum. Design Agropecuária, conhecer, vim trabalhar, então assim, foi no momento que eu conheci o Maxwell. Então foi daí quando começou a paixão por Roraima e eu disse: "Ó, Roraima é meu foco". Eu sempre fui desse de colocar na cabeça aquilo e realmente sempre deu certo, graças a Deus. Quando deu errado, é porque algumas amizades, que nem você mesmo, né, tá de testemunho, que diz: "Não, não faz que dá errado", e eu escuto. O Ronaldo da Rancho Fino, ele me ajuda demais com isso também: "Ronaldo, eu vou fazer isso", "Não faz que dá errado, eu já fiz, deu errado". Então eu sei escutar, eu sei, então assim, mas quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e faço e dá certo. Só não Sim. faço quando tem umas amizades confiáveis que vai e diz: "Não, não faz isso aí", né. Até porque eu tô conhecendo agora a vida, né. Como é que era o almoço lá na propriedade do Maxwell no É mais uma história, né. Não, conta um pedacinho pra nós, isso é é umas muito bom. histórias, assim, que, cara, o Maxwell eu devo muito aquele cara é um fenômeno, né, um dos pioneiros da Pioneiro da reprodução, reprodução, que exatamente. que eu conheço aqui em Roraima, e o cara me deu a oportunidade, né, primeira vez que conheci ele, lá nessa primeira vez que eu vim, e ele disse: "Ó, no momento que tu quiser estágio, tem". Eu disse: "Ah, mas eu estudo em Manaus". "Não, quando tiver folga, pode vir que você tem estágio". E foi daí o boom Desculpa, eu tô lembrando da história. da história. E realmente teve estágio, vim, ó, tô indo tal dia, pode vir, e aí comecei a andar com o Maxwell, assim, o cara é muito conhecido aqui, né, Sim, sim. então assim, gente boa demais, me ajudou Benquisto por demais, todo muito mundo. benquisto demais, então eu devo muito a ele, devo muito a Ademir, que no meu comecinho ali, eles me empurraram para o mercado da reprodução bovina, né, e graças a Deus tá o que tá hoje, graças a Deus tá muito bom, então eu tiro o chapéu para eles dois, Maxwell e Ademir são os caras, assim, que a gente tem que, mas daí quando vim pra cá, eu passei por uns testes aqui pelo Maxwell que, vou te falar, hein,
Não, é qualquer um que passa. Eu passei pelos testes com ele, mas eu consegui aguentar todo o tempo de faculdade de estagiar com o Maxwell, mas é pancada. Conta, Naldo, conta, É Naldo. Pode pancada. contar que aqui não tem segredo, não. Ninguém tá ouvindo, não, né? Não, tá ouvindo não, né? Mas assim, cara, aquele Maxwell ali, ele é fora da bitola, gente boa demais, me deu muita oportunidade. E eu, até no evento da abertura lá do Roraima Beef Summit, lá eu falei Uhum. pro Ademir, né? Que seu Paludo veio me agradecer e agradeceu o Ademir. Ademir, muito obrigado pela indicação do Naldo, cara super profissional e amigo, tal, resolve meus problemas sempre. Aí eu falei pro Ademir, ó, eu tô carregando esse peso de responsabilidade de preencher essa sua vaga, então não. Isso aí lembra, sabe o quê? Que Ele contou a história da faculdade lá que você não podia reprovar, né? Isso. Aí Era o peso o peso na na consciência, costa. que aquele peso ficou na minha consciência que quando eu me formei, cara, aí a diretora falou lá, a coordenadora disse: "Não, tu podia reprovar até em 8 matérias". Eu digo: "Ué". Aí eu digo: "Ué, então". Nada como uma leve pressão, né? Não, não. Aí ela ficou: "Se eu tivesse falado isso, tu ia relaxar. Às vezes tu não Exatamente. ia dar a atenção necessária para uma determinada matéria, Perfeito. tu ia reprovar e acabar que tu ia, assim, Beleza. perder o tempo ali, né, não Sim. ia fechar os seus 5 anos". Então E, foi uma coisa que hoje eu levo de aprendizado, não, e a entendeu? gente vê, Isso aí. assim, o Naldo contando, né? Muita gente reclamando que, a faculdade isso, a faculdade É. federal é isso, que é difícil, que não sei o quê. Quando você vê, a pessoa acorda 10 horas da manhã, tem o É carro uma para ir para a faculdade, dificuldade, fica isso. reclamando, recebe a pensão, que eu não sei nem o que E que é isso, a mesada, né? A mesada tem a que recebia é mesada. pancada na cabeça, né? Nossa, É, Boleto pra pagar, é, boleto para pagar, conta para pagar, recém-casado, recém-casado, isso. recém-nascido. Então, assim, foi uma fase que a gente passou bem sofrida, e a perla que eu aí comecei a entregar marmita no Distrito Industrial de Manaus, né, lá em Manaus, né? Já em Manaus eu comecei lá, teve uma época que eu saí do supermercado que eu trabalhava, né, seu Assis lá, que ele me ajudou demais no início da faculdade. Então ele disse: "Naldo, tá aqui teu escritório, tu vai trabalhar aqui com esses computador, então a hora que tu não tiver na faculdade, tu tá aqui dentro". Eu disse: "Beleza". Então ele me ajudou demais. Seu Assis, super legal, os meninos dele que cresceram junto comigo lá, é o Assis Júnior, o Paulinho, o Matheus, os caras é meus amigos até hoje, gente boa demais. Então, agradecer eles sempre, né? A gente tem que ter gratidão. Mas quando eu saí do mercado para focar mesmo na faculdade que eu tinha que estagiar, foi ralado. Eu tive que entregar marmita, eu tive que vender boné, Hum. eu tive que entrar na locução de vaquejada, É o que eu ia né? falar aqui da questão que vocês estão ouvindo a voz do Naldinho aí, para quem não É, conhece, é uma voz conhecida no ramo da da vaquejada aqui vaquejada. no Amazonas, né? Isso, no Amazonas, lá em Manaus, no Nordeste eu chamava muito pouco bolão, né, com as brincadeiras que a gente fala, mas em Manaus foi quando deu o boom. Uhum. E assim, o pessoal gostou, e prova de 3 tambores, eu chamo o Naldo. E para aquilo ali para mim, já era um financeiro a mais que eu tinha que comprar as coisas do moleque, coisa Sem para contar casa. o network, né, Naldo? Network, a gente fiz muita amizade dentro da vaquejada mesmo, em Manaus, em Roraima, eu fiz muita amizade que hoje eu levo pro resto da vida. O pessoal do Entendeu? agro tá ali dentro, né? O pessoal do agro tá ali dentro, então assim, foi uma coisa que até na vaquejada que eu chamei agora, né, do vaqueiro Uhum. raiz, eu fiz uma homenagem pro Darley Barbosa, que é um amigo meu lá do sul do estado. E eu falei pra ele: "Darley, tu lembra na vaquejada de São Luís que eu não tinha o que comer e tu pagou uma marmita pra mim? Olha E aí. tu disse que eu ainda ia ser um bom veterinário?" Eu disse: "Lembro". Aí ele sentiu a pancada, mas eu lembrei pra ele que eu falei, eu era muito, assim, de dinheiro eu não tinha dinheiro. Então tudo que caía, assim, de bico, Uhum. eu estava dentro. Aí tudo é aprendizado, né, Naldo? Tudo é Tudo aprendizado, que eu você for imagino. fazer, o Se que você vai tá embretar boi no curral, você tá aprendendo e tô mexendo, né? aprendendo, tô mexendo, então, assim, uma coisa que mãe sempre falou pra mim: "Nunca faz só o teu, Exato. tu tem que fazer o teu e o dos outros". "Não, mas não é minha obrigação". Se Hum. vire, você Mas tem é que fazer o seu e o dos outros, você nunca faça só o seu. perfeito. Você não ser porque, assim, se você fizer procurar botar aquilo na cabeça de fazer só o seu, você acaba se tornando uma pessoa, assim, que tem uma utilidade pouca, né, Mas uma pessoa que não você vai tem. receber só o seu e você vai ficar só no seu o resto da vida, você não vai crescer e evoluir. Você não vai crescer, não vai evoluir. Então, é uma coisa que eu sempre procurei buscar, ó, e falo para meus meninos que trabalham comigo, a gente faz o nosso e procura fazer o dos outros. Se É você for lá, procura fazer, mas não faça a minha boca, faça bem feito, Sim, é faça bem feito. isso que eu já ia puxar o assunto. Você tem a oportunidade, sempre encontro você pelas fazendas, tá com um estagiário, né? Tá com a pessoa ali nova para aprender. Isso, pra E aprender. infelizmente essa geração nova tem dado uns probleminha nisso daí, viu? Tem.
A gente tem. Porque a tendência a fazer só o que estão pedindo para fazer é absurda. E É, aí é legal você ter toda essa sua trajetória de resiliência resiliência e de colocar isso, né? De passar isso para eles, porque se eles querem crescer nesse mercado, tem que seguir essa mesma linha. tem que seguir essa linha, essa metodologia, porque assim, os clientes mesmo falam isso. Naldo, tua equipe chega aqui e resolve o problema. Naldo, tu pode vir tal dia? Não posso, tem agenda já marcada. Manda um dos teus meninos, porque já pegaram a confiança, entendeu? E os meninos já pegou pancada pra caramba, já né? pegou Porque pancada, eles já pegaram. o pessoal e- fala que o mais barra pesada pra estagiar é o Naldo, né? E Porque ele não adula, né? Não, adulo, pra mim, se eu passar na porta, o cara não tiver, eu vou embora e acabou, e ele não anda mais comigo, pronto, acabou. Porque assim, as minhas oportunidades, minha chance só foi uma. E tu abraçou, né? Minha professora. Foi só uma, eu só tive uma chance. Eu não me lembro de ter tido segunda chance com ninguém. O Maxwell sempre, quando chegou onde eu estava para estagiar, eu já estava lá de pé esperando. Chegava, eu estava lá esperando. Então foi uma coisa que eu sempre enfatizei. Porque, querendo ou não, é uma, vamos dizer assim, uma escadinha. Se eu atrasar, Sim, o Maxwell atrasa, o cliente dele vai ficar esperando, os vaqueiros vai esperar mais, que já tinha outro trabalho para fazer, então já passava um filme na minha cabeça. sim. Então, se eu chegar lá, já estiver pronto, já chega todo mundo no horário, o vaqueiro já está com o gado preso, resolve o problema, o vaqueiro vai fazer outra coisa, então a gente adianta as coisas. Por isso eu gosto de pisar cedo, uma coisa que eu falo, que eu aprendi até com o Theo, né? O Theo fala, depois de meia-noite, já é outro dia. Já é outro dia. E Olha. uma coisa sobre o tempo que a gente vê muito, essa questão de a gente é muito restrito com atraso e tudo Sim. mais, que eu não lembro quem que falou, até num podcast, que o ativo mais caro que a gente tem é o tempo, né? É o tempo. Porque é um ativo que não tem como comprar, que não tem como voltar, Não tem que não você tem como você fazer nada. Aquele tempo ali, ele já passou. Então, se você marcou o horário, você atrasou meia hora, uma hora, e deixou o cara lá esperando. você comprou um negócio que não tem preço do cara. Então, É o é uma tempo. das maiores faltas de respeito e também um Isso, ensinamento, né? ensinamento. Então, Por isso que uma coisa que os meninos que trabalham comigo já sabem. Então, eles são. Se eu falo, esteja aqui em casa de 5 horas, eles estão de 4h30. Esteja aqui de 5h30, eles estão de 5. Eles sabem que são porque assim, e eu falo, a oportunidade eu só dou uma. Se você não aproveitar, infelizmente, não tem. Eu não nasci gêmeo com ninguém, nasci sozinho. Assim, com a ajuda dos outros, mas eu não sou gêmeo com ninguém. Então, eu resolvo meus problemas, eu vou lá. Se eu nenhum for, que nem já aconteceu, dos dois desistirem, que estagiaram já antes desses, e eu fui sozinho e resolvi o problema do cara. O cara disse, rapaz, eu resolvo, não se preocupe, não. Mas aqueles ali eu já tiro, porque para me dar dor de cabeça, não vai. Falando de trajetória, de resiliência e tudo mais, eu sei de uma cliente sua que não foi muito fácil você conseguir conquistar ela, né? Senhorita Jaqueline Brito. Ah, foi, dona Jaqueline, aquela mulher ali, eu aprendi muito com ela, eu tenho muito admiração e respeito por ela, né, dona Jaqueline. Eu ainda tive a oportunidade de trabalhar com ela em curral, né? Infelizmente aconteceu isso, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. E aconteceu os imprevistos dela lá, que o Ademir também já estava no outro ramo e tal. E ela veio atrás de mim para trabalhar. E a dona Jaqueline era bacana, que ela sempre me perguntava as coisas por telefone, no Instagram. Eu postava uma foto 4 horas da manhã, ela era a primeira a ver. Sempre. Aí ela já vai trabalhar, tô indo trabalhar, Jaqueline. Tá, sem ver ela pessoalmente, nunca tinha visto ela pessoalmente. Então, assim, a gente já criou aquele vínculo. E ela sempre me perguntava, tinha alguma dúvida do gado, de reprodução, ela sempre me perguntava. E eu, Jaqueline, isso aí eu não sei, mas a tal hora eu lhe respondo que eu vou procurar a informação dos amigos meus lá de baixo, a gente vai ver como é que pode fazer. Então, ela sempre tirou essa dúvida, sempre me perguntou, então a gente teve uma conversa bacana. Nunca deixei de responder ela. Até chegar o momento dela me chamar para trabalhar. Disse, não, bora fazer um serviço lá para mim? Aí eu Jaqueline, faço, tal, mas eu tenho agenda, a gente trabalha com agenda, eu trabalho com agenda, minha agenda tá corrida, graças a Deus, tá começando a engatilhar, né, no mercado da reprodução, com a ajuda do Maxwell, com a ajuda do Ademir, então tava se ajeitando, porque quando eu comecei aqui, que eu vim formado para cá, eu entrei no mercado pet, né, que eu vi que não tinha cirurgião, aí fiz um curso, aí fui ser ortopedista, aí trabalhei um tempo com ortopedia de pequenos animais, fui até me estabilizar a família. Aí eu digo, agora eu vou voltar pro meu ramo da reprodução, então desci para começar de novo. Isso é legal também, viu? Porque assim, Fases. é fases, e é uma coisa que eu, se precisar, eu desço 10.000 vezes, Sim. se precisar empinar de novo, desço, não tem nenhum problema para mim. Que esse é o efeito mola, né? Você Mola. aperta, desce a mola e depois, a hora Isso, que solta, o só. trem E vai. quando eu saí da clínica, o pessoal, eu operava muito, né?
Aí já saí da clínica e comecei a operar, já chama aqui de piloto, né? Então eu operava em 4 clínicas, saía só fazer cirurgia, então já estava mais brando e ganhando mais, mas o que eu queria mesmo é reprodução, sempre foi reprodução, sempre não correr. Então quando eu estabilizei, eu falei pra Perla, Sofia, tudo eu sempre falo com ela, né? Aquela mulher ali é fora de base, aquela ali é meu pilar. Hum. Aí quando eu falei, não, então vai, pronto, se precisar descer, nós desce de novo e arrocha. Aí foi, e graças a Deus com os amigos, indicação, e pessoal cedendo gado para inseminar, o Juvencio, que a primeira vaca que eu inseminei foi 2 vacas, Hum. e empreou essas vacas, então daí não parei mais, graças a Deus. E quando eu estava empinando, aí teve essa oportunidade de conversar com a dona Jaqueline mais séria em questão de serviço, né? E ela queria de imediato. Disse, dona Jaqueline, não tem como. Não, mas eu quero para todo. Não tem como, eu já estou marcado. E foi um fato bacana, porque era uma brucelose lá no Piauí. Acho que eram umas 5 bezerras só. Hum. Aí ela falou: não, vou fazer o serviço. Não, tem umas 5 bruceloses para fazer. E na época eu não tinha estagiário, eu tava começando. E eu não vou fazer essas bruceloses que eu já marquei com o produtor, então não posso falhar. Aí disse, mas tu vai deixar de fazer esse meu serviço para fazer brucelose? Vou. Está marcado, então assim, a minha palavra só é uma, é de só fazer. Eu não vou deixar o cara na mão, porque se a senhora quiser esperar, bem demais, mas eu tenho palavra, né, Jacqueline? Aí assim, foi um ponto que eu ganhei com ela, né? E da outra vez, de novo, até que ela chegou a um ponto que disse assim, Naldo, vem o dia que der pra você, bote na sua agenda e pronto, acabou-se. Aí eu digo, então esse aqui já. Aí a gente, depois que eu fui pra lá, a gente criou uma amizade muito bacana. A dona Jaqueline, a gente conversava demais. Ela, Eu conheci, assim, eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente, né? Mas o pessoal fala que o conhecimento dela e a vontade de dela de fazer evoluir, e de aprender, né? evoluir, Ah, eu tive a oportunidade de conhecer ela, meu pai teve uma propriedade lá perto, foi quando a gente se conheceu e tudo, né? Meu pai tinha uma Hum, amizade muito bonita com ela, inclusive. E assim, de olhos que eu posso descrever a Jaqueline, que ela era apaixonada por pecuária, cara. apaixonado. Do jeito que ela falava pra mim da pecuária, e eu gosto de conversar. Então, quando a gente ia para o primeiro serviço que eu fui fazer oficial para ela, então, Jaqueline, é o seguinte, a fazenda aí dá uns 160 quilômetros e tal. Se a senhora tem uma varanda aí para mim dormir, porque eu gosto de começar cedo, esse eu sei. Então venha. Aí fui eu, o Vitor, fomos para dormir. E a gente sempre conversava, né? Ali naquele horário depois da janta para conversar. E ela contava as histórias dela lá. Então, assim, via no olho dela que ela gostava, era apaixonada pela pecuária. Entendeu? E ela falava, do jeito que ela comentava, eu aprendi muito com ela, muita coisa. Os cursos que ela comprava, me passava, tudinho de manejo. Bem bacana mesmo. Até porque o Davis e o Theo tá mantendo esse trabalho dela aí com a genética, né? E agora tá, graças a Deus, eu A vou. base do trabalho foi muito bem A feita, né? base do trabalho foi muito bem feita e agora os meninos estão fazendo, completando, né? Isso aí Escalando. tá muito bacana lá a Nova Aliança. E de lá pra cá eu não, graças a Deus, fiz uma amizade muito boa com o Theo. O Theo é um cara excepcional, né? Eu chamo ele de D8, né? É um trator D8, o cara trabalha demais. Depois de meia-noite, é De- outro É, dia. ele, nossa. Quando os meninos falam aí, Nova Aliança, Naldo, vamos logo hoje. Passa aí 2 horas da manhã. Então, assim, eu criei amizade com o Davis, com o Theo, né? E eles, depois do acontecido, eles me pediram para me continuar na fazenda, ajudar eles na fazenda, na reprodução. Eu disse, ó, o que eu puder fazer, dentro do meu pouco conhecimento, a gente vai tocar isso aqui. E se depender de mim, a Nova Aliança, a Ouro Fino, vai só decolar, vai só para cima. É E graças isso. a Deus tá isso aí hoje, né? Que tá sendo um evento muito bacana nessa reviravolta aí de sucessão, né? Do Davis com o Theo. E falando em pouco conhecimento, né? Vem com a humildade aí de pouco conhecimento de Ele é reprodução, muito né? humilde, né? É, só para fazer o drama aqui, né? É. Mas tá aí no seu boné, MR Reprodução Bovina. A gente sabe que hoje, no estado, você pode não ser o melhor, mas você está entre os melhores do estado nessa parte de reprodução, devido não só a ter o talento para mexer, como também a disciplina em continuar estudando e aprendendo sobre a reprodução Uhum. bovina, propriamente dita. Olhando hoje no estado, Naldo, entrando nessa área de reprodução, o que você tem enxergado e visto de evolução, principalmente na parte genética da reprodução bovina aqui em Roraima? Como eu falei, que eu, desde 2014 para cá, que comecei a viver Roraima mesmo em 2018, quando me formei que vim, mas 2014 para cá eu via, rodando aqui com o Maxwell, né?
questão de carência genética, né? Assim, o uso de muito boi de boiada, isso aí é um regresso para a pecuária, né? Você usar um boi de boiada, você não usa um touro melhorador. Então, assim, naquela época tinha realmente essa carência de genética, de melhoramento genético. E o trabalho que o Ademir fez, o Maxwell, e tem outro veterinário, que eu acho que eu não conheço ele, mas fala o Marcelão, né, que Uhum, trabalhou com inseminação também. sim. E outros aí também que fizeram alguns trabalhos, que eu não cheguei a conhecer ainda, mas eu admiro só pelo fato de estar na área e ter trazido um pouco da genética para Roraima. Mas frisando o Ademir e o Maxwell, eles fizeram um trabalho muito excepcional, assim, com escolha de touros, Uhum, né, trazer projeto de extensão para os pequenos produtores, né? E nessa época, na época agora que teve esse boom do gado aí em 2019, 2020, teve uma questão de muita entrada de touro PO. Então uhum, isso deu uma melhorada muito grande em questão de genética, né? Deu uma opção de um colono comprar um touro parcelado, tirar aquele boi de boiada e já começar a melhorar a questão de genética, porque genética, como sabe, assim, a expressão é médio e longo prazo, então, se você errar ali num acasalamento, né, ou seja, num boi de boiada, você está trazendo o gado muito mais para trás. Então, quando você acerta num touro de repasse, até mesmo no IATF, né, frisando IATF, que é o nosso uhum, trabalho, você está adiantando muito mais a genética desse produtor, né? Que ele pode ali, se sua taxa de refúgio de fêmeas era muito alta, com a escolha boa de um bom reprodutor, do melhorador, a taxa de descarte vai ser bem melhor. Então vai vir tudo agregado, né? Fertilidade, peso, peso ao ano, peso a desmama, peso sobre ano, até quem vai comprar essas recrias e vai terminar essa recria, ele vai ter um boi mais acabado, vai ter um boi com mais rendimento. Então, assim, é um ciclo que todo mundo ganha. uhum, Então, mas teve essa evolução foi muito boa, muito grande mesmo, né. A visão do pessoal do pequeno produtor mudou muito, né, e eu falo para os meus meninos, isso aí eu até instruo para os meus meninos: "Ó, vocês têm que entender que pode ser 10 vacas ou 100 vacas, sempre procurar fazer o melhor para ele produzir mais e sempre querer o melhor". sim. Ah, tô desmamando um bezerro de 170 quilos. Quando vê um touro melhor, 200. Então ali já começa a ver que realmente, porque infelizmente não é do dia para a noite, né? Não é, não é um leitão, né? Como uma ovelha, né? Como uma soja, enfim. O gado sempre vai ter, e é um ciclo que a gente não pode encurtar, né? Sim. É biológico, Uhum. então ali tem que esperar aquele É um mês, ciclo aí que demora o quê? Quase 2 anos quase 2 entre anos. Então, quando emprenhar e e desmamar o animal. desmamar. Então ali esse período é um período crucial que uma decisão sua pode acarretar num atraso, né, geneticamente falando, do gado. Mas com a evolução que teve dos profissionais, até você mesmo de estar no mercado hoje, e incentivar mais o produtor a mineralizar o gado, dar uma ração para quem precisa, um adensado, ureia, enfim, formulações mais adequadas para cada tipo de área, cada tipo de fazenda. Isso aí agregou muito na pecuária, né? E a gente vê também, né, a questão de Roraima que entrou numa fase que a gente vai precisar de muito gado, evoluir o gado, Exatamente, tá? evoluiu o Tem gado. gado saindo para Manaus, tem gado saindo para Guiana, tem gado É, saindo para todo lado, então a gente vai precisar muito disso. E nessa parte de precisar e de evoluir, esse tempo que o bezerro leva da leva, desmama até ser terminado, ele vai dizer tudo, né? vai E a dizer tudo. margem tá lá em assim, tá curtíssima para poder ser trabalhada. Exatamente. E um ponto que é muito específico entre tempo, margem e tudo mais aqui em Roraima, é a criação no lavrado. É a reprodução no lavrado que a reprodução no capim No e tudo capim, mais, muita gente, o exatamente. Brasil todo praticamente faz, então todo mundo conhece. Mas como que é essa reprodução no lavrado e esse desafio de reprodução no lavrado, e como que você tem feito? 1 IATF, 2 IATF, 2 IATF touro, 3 IATF. O que você tem encontrado de resultado, de trabalho para ser feito no lavrado? Porque a gente vai precisar de evoluir o lavrado, Vai. porque senão a gente depois não vai ter área para mexer e não vai ter área para trabalhar. É, isso aí eu falo para os meus clientes da área de lavrado, né? Que a reprodução é boia. A reprodução é a vaca emprenha pela boca. Por isso que a gente tem que procurar a melhor estratégia possível para a gente trabalhar esse animal na fase de estação de monta, né? Aquele lote a ser trabalhado. A gente tem que trabalhar ela.
E tem fazenda que realmente é lavrado, 100% lavrado, Uhum. entendeu? Só que tem algumas áreas específicas, né? Como tu sabe, tem um pé de serra ali que é melhor, o capim nativo já é diferente. E uma coisa que eu vejo, que eu converso muito com o vaqueiro, ele fala, não, dessa região aqui, essa área aqui. Então, eu procuro conhecer a área da fazenda e procurar uma estratégia para inserir esse gado na melhor área ali do nativo, para a gente ver o que é que pode fazer. E realmente dá certo. Dá certo. A nutrição, quando você avalia ela, você vai ver, geralmente um lavrado, ele não dá um sal adequado. Quando Uhum. você já muda a questão do mineral, até que eu falo de órgão e Uhum. tal, a gente muda o mineral, as vacas já mudam de figura. Quando a gente já faz uma indução, né? Eu faço uma avaliação ultrassonográfica e vejo realmente que elas estão com o reprodutor dela está muito funcional. Eles estão em anestro, a maioria. Uhum. Então, por meio de hormônios, eu procuro ativar essas vacas, né? Eu faço uma pré-sincronização, faço uma aplicação de suplementação, faço um vermífugo e dou ali 30 dias para elas e coloco ela na melhor parte da fazenda. Mas a pré-indução com a progesterona injetável, ela ajuda muito, Uhum. ajuda demais. Então, assim, ativo essas vacas. Vacas essas que com touro não emprenha. Se colocar com E touro não não emprenha. consegue tirar ela do Não anestro. consegue tirar Que é do o que anestro. muita gente Né? acaba por não entender, né? Não E, entender, meu gado tá com mas não touro, emprenha. Ele não não vai consegue. sair, né? Ele não consegue tirar do anestro. Então, a gente consegue manipular uma estratégia melhor para tirar ela do anestro e fazer uma primeira IATF. A gente faz a primeira IATF. Geralmente, quando é o primeiro serviço da fazenda, a gente faz um IATF, né? Para teste, Uhum. projeto piloto. Só que a gente faz como manda o figurino. Vamos Sim. fazer assim, assim, assim. Suplementação, muda a suplementação injetável, muda a suplementação, né, de mineral, coloca um proteico energético, enfim. E acaba que elas respondem. O que que é o anestro mesmo, para o pessoal entender também? O anestro é uma vaca que ela não está ciclando, ela está parada. Ela não está em nenhuma das suas fases do ciclo estral, né? As fases do ciclo estral normal são proestro, estro, metaestro e diestro. Aí o anestro é tudo o avesso disso aí. Ela não está ciclando, ela não está pronta para emprenhar. Seja ela fator nutricional, né? Seja ela fator de puerpério, fator gestacional ou fator patológico, causado esse anestro. Então, quando eu chego na fazenda, que faço a avaliação, eu sei que o anestro que elas se encontram são um anestro nutricional, né? As que já estão com patologia, cisto, alguma coisa, eu já tiro. Então, eu sei que aquelas que eu estou trabalhando em cima delas, elas têm um anestro nutricional. Então, onde é que eu vou trabalhar? Em cima da nutrição delas. Trabalho em cima da nutrição delas e o que é que eu posso fazer para elas responderem e pegar um balanço energético positivo. Tudo elas vão trabalhar em cima de balanço energético positivo, porque a leptina, né, que é criada pelo tecido adiposo, se ela ganha um pouquinho de gordura, libera leptina. Aí é o pontapé inicial para ela começar a ciclar. Ela ganhou um pouquinho de gordura, já vai para o cérebro, o hipotálamo libera GNRH, então aí começa o ciclo estral da vaca. Aí o ovário vai lá e diz: opa, tá engordando, vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar o reprodutivo, que a função da vaca é reproduzir. Então vamos trabalhar o reprodutivo. Aí eu pego elas na hora que elas estão em balanço energético positivo e vai responder bem o protocolo. Mas sempre tem estratégia focada na nutrição. Geralmente lavrado, a gente já vai sabendo que a nutrição vai ter É o déficit de primeiro nutrição. ponto, O né? primeiro ponto. O primeiro E ponto. uma curiosidade, né, disso que o Naldinho falou, que a vaca só vai entrar no seu ciclo reprodutivo quando ela vê que ela está positiva, é um dos fatos que mostra que todos os animais na Terra, eles só entram para a reprodução quando eles veem que eles podem reproduzir, eles não vão morrer por causa E disso. vai morrer por O causa disso. único animal na Terra que reproduz sem pensar nisso, infelizmente, é o ser É humano, o ser humano. que é o mais racional de todos e Hum, acaba que não importa se ele vai Se você viver sobreviver, ou se o não, filho vai sobreviver ou não, ele vai entrar em reprodutivo e parece que quanto né? mais tá complicado, mais libera o reprodutivo, assim, Exatamente, é né? desse Então jeito que é é. um fato importantíssimo, Importantíssimo. mostra que Deus é perfeito, né? A natureza é Perfeito, perfeita exatamente. para porque eu não vou reproduzir para eu poder morrer e ficar o outro lá sozinho, Isso. morrer também e não procriar. Entrando nisso, Naldinho,
A gente está vendo, não muitos, mas alguns ali, o Davis e o Theo mesmo, Sim. fazendo um piquete rotacionado de Rotacionado. 100 hectares, 50 hectares, quantos hectares for, para colocar os animais antes da estação reprodutiva para fazer exatamente Pra isso gente, que você está falando. pra gente pegar esse Porque você está feedback falando muito positivo. em mineral e tudo Isso. mais, eu concordo 100%. Sim. Mas a maior quantidade de É, produto que entra no animal é o é capim. o capim. E é o Então, mais barato. exatamente. Pasto A é o gente mais fala, é a barato. arroba mais barata, né? É o capim. E o Então, mineral você entra ali 150, no máximo 200 gramas, enquanto o capim você vai entrar 40, 50 quilos de forragem, Exatamente. matéria E natural. por isso que eu Então, falo pro cliente logo, ó, primeiro passo, capim. Não, mas não tem como fazer agora o cliente, ó. Então a gente vai apertar o nó um pouco para mostrar dentro do desafio que a IATF dá certo, né? Então, quando dentro do desafio que não tem comida, mas a gente procura uma estratégia que dá um resultado de 40%, para mim isso aí já é muito bom. Aí quando o bezerro nasce, aí é melhor ainda. Aí o cara já fica, Naldo, dá certo. Eu digo, pois é, se você fizer capim, a gente vai conseguir mais. uhum. Vamos atrás do melhor índice para isso aí. E tem fazendas que você sabe o exemplo que a gente está tocando hoje, que o cara tá apaixonado e tá fazendo cada vez mais capim, piquete de capim, que realmente deu, a técnica dá certo quando é bem plantada, né? Então, Eu chutaria em dizer que a maior dificuldade hoje para o trabalho de inseminação artificial é a falta de pasto dentro da propriedade. um dos maiores gargalos é o pasto. Eu falo que é um ponto. O outro ponto é a consciência do produtor. O produtor, Ó, se ele Esse exemplo que você deu, eu sei quem que é, e até um cliente nosso, que Sim. eles nunca mexeram com gado. São agricultores, mas nunca mexeram com gado. Tem uma Isso. fazenda ali na região do Bonfim, mas eles queriam mexer com gado. E o gerente muito bacana Bacana. e entendeu o negócio e começou a colocar o gado, procurou a gente, que aí da SPR a gente E foi. procurou o Naldo, e aí entrou e fez um trabalho. Hoje eles estão apaixonados. Mas por quê? Porque tudo que eles fizeram foi baseado no correto. No Eles correto. não tinham aquele vício errado do Errado. produtor no Eles passado. Do procuraram produtor do suporte passado. técnico desde o começo. Eles procuraram Exatamente. o suporte técnico Desde o começo. do começo e Desde a eu plantar o ali capim. Foram lá no Atacadão, foi. procuraram a ajuda e plantaram o capim E, corretamente. e, Eu quero as, saber e as de que plantaram primeiras esse capim que eu não fui convocado nessa reunião. e as primeiras inseminação a gente fez lavrado mesmo Lavrado. e começou Restinho de milheto. isso. Restinho de E o milheto. resultado foi muito bom e o cara, rapaz, bicho, então vamos fazer. E tá aí até hoje, o cara lá tá dando uma reviravolta muito grande na pecuária lá. Tá muito bom, graças a Deus, o grupo tá muito satisfeito, né? Não deixou de fazer agricultura, Não mas deixou de entrou fazer numa isso, pecuária já entrou correta. correta desde o início. Então, quando você dá o primeiro passo já no início, né, bem orientado, você não tem aquele vício de, não vou fazer isso não, porque eu trabalho com isso aí, eu vejo. O cara, não, toda a vida eu dei isso aí, então, Exatamente. Mas toda a vida a margem que você vendia um boi, você comprava 6 bezerros, 5 bezerros. Hoje você vende o boi, você compra 1,5, e-mail. no máximo 2. E o Então, fato, né, falando como agrônomo, tá aqui a tríplice do Centro de Ciências Agrárias, né? hoje que ninguém pode aqui- passar de ninguém aqui- agora. Hoje tá todo mundo, a gente depende de cada um aqui. cada um por si. E- Mas puxando a sardinha pro meu lado da agronomia, a questão que vocês falam da questão do preço do animal, da recompra, do ágio e tudo mais, um fator crucial também que tem que ser levado em consideração é que o pasto que produzia muito bem 10, 15, 20 anos atrás, ele não tem mais aquela força que tinha lá atrás para engordar um animal. não. E aí, às vezes, o produtor ainda tá teimando nisso. Sim, Atrás de abrir uma nova área na fazenda para começar de novo e não tá fazendo ali uma análise de solo para começar o manejo de adubação. Isso, não está intensificando já o que ele já tem de abertura, não está melhorando o que ele tem. E o potencial dessa terra, que se essa terra produziu 20, 30 anos ali, sem ele dar nenhum trato, se ele voltar um pouco e devolver para ela o que ela já deu, né? Com certeza ela vai suprir a necessidade e vai dar uma pastagem tanto de que é- qualidade muito boa, vai adiantar muito para ele. E sem falar que ele não vai precisar gastar com área, né? Abrir área, que isso aí Tá também doido. E influencia demais. licença. Essas coisas todas, essa burocracia que tem hoje em dia, que a gente sabe. Então, se ele puder aproveitar a área que já tem aberta, procurar os profissionais corretos para dizer, ó, quero melhorar essa área aqui, porque ela já foi muito usada, né? Vamos ali voltar o que ela já deu de macro, micro minerais aí, como tu sabe. Com certeza ele vai só ganhar, Sim. né? Se Porque é muito caro. Faz a conta.
Vê se não compensa. O que Compensa. não falta hoje é produtor pra gente recomendar, né? Isso, Falar, ó, exatamente. pergunta de fulano de tal aí. O É, Davis é um. o Davis, o Theo. Davis, a gente dá exemplo porque o Davis ele procurou fazenda para comprar, né? Ele, o Theo, esse rapaz, vocês têm tanta área aqui, a fazenda é muito grande, pega essas melhores áreas. Não, mas tem uma área aqui que foi 20 anos que E não é a encontra característica da maioria do pessoal do Lavrado. O Lavrado é uma área grande que grande, todo mundo tem, grande. né? Sim, Mal sim. aproveitada. Então, acaba que tem umas áreas que são melhores, mais férteis que as outras, né? Uhum. Questão de solo. Então, aproveita as melhores áreas, que já está desmatada, e faz. E hoje lá, Nova Aliança, você viu lá que tá um trem muito Já cheio, quer fazer já quer mais. fazer mais, e isso é muito bom. E ele tá muito feliz, né? Porque ele fez uma meta de unidade animal por hectare Hectare. e, assim, ele tá besta com a capacidade que tá Tá, pegando em cima da terra agora. colocando 300 garrote lá, no primeiro rotacionado, então rodando um piquete de 6 hectares, dá bom. Ele fez o deverzinho de casa bem feito. Fez o Davis, e ele é Sim. minucioso, ele faz mesmo. Quem tiver na dúvida, é só chamar o Davis. Não perguntar se vale a pena, não. O Davis é fora da bitola, cara, entendeu? Mas é muito A gente vê essa questão de valer a pena porque o pessoal compra lavrado, abre a área, planta soja, planta milho, usa a área toda, aproveita a área toda, Entendeu? por que que não vai aproveitar para o capim? Pro Então, capim, assim, eu exatamente. bato muito no ponto do lavrado, que eu acho que é um ponto que hoje a lotação do lavrado é um animal para 3 Para hectares. 3 hectares. Então, se a gente olhar bem para o lavrado, para aproveitar essa taxa de lotação e fazer ela pelo menos virar 1 para 1, Sim. a gente vai triplicar a capacidade de Triplicar a suporte capacidade, do estado. exatamente. E é o que a gente está precisando, porque hoje o gado que a gente tem, ele não vai Não suprir a vai suprir, demanda não vai suprir. aqui até, eu acredito que daqui a um ano já não vai 2 anos, suprir. não vai. Isso aí tu já falou, com essas novas exportações aí que o pessoal tá levando para Manaus, para Goiânia, enfim, já tá, a gente já sente que vai Sim, faltar, né? A gente já sim. sente isso aí. Já está Então, faltando, já na tá verdade, né? faltando, na verdade. Você já Então, viu o assim, reflexo, o preço já subiu essa semana, né? Sim. exatamente. Então aí, você tem que produzir mais, porque teve aquele efeito lá, quando estava muito em baixa, teve cliente meu que parou de inseminar. Ah, não, o bezerro tá muito barato, eu não vou É um dos inseminar. maiores erros, né? Um dos maiores erros, né? O bezerro tá muito barato, eu não vou inseminar não, que o bezerro tá R$ 900, 800, tá quase de graça. Ah, eu digo aí, mas você vai produzir o bezerro hoje, você não vai vender o bezerro hoje. É o curto prazo e o longo prazo. 2 anos, o ciclo já virou, a hora que ele for Sei. desmamar, aquele bezerro para vender, o Exatamente. ciclo. Mas isso aí, a gente vê os próprios produtores do lavrado, eles realmente, nessa parte, eles são bons, porque eles não param. O lugar, Não lugar vai. que mais produz bezerro em Roraima é no É no lavrado. lavrado, e ele lá E não eles não para. param. Lá não Não, para. não importa. Por isso que o pessoal sempre vai em busca mais de bezerro, região do lavrado, lá para cima, eles vão lá atrás de bezerro, porque lá sempre está produzindo. Uhum. Apesar de ser um ciclo muito extensivo, grande, né? Fazendo muito grande, mas sempre está produzindo. Solta torama lá e está produzindo. Imagina Então, triplicar essa capacidade aí de produção, né? exatamente. E assim, pelo que a gente vê no mercado hoje, que eu converso muito com o Hugo Peron, que veio dar palestra, Uhum. com o professor Jean, Rafael Balestrinha, tenho muitas amizades assim que são influentes na pecuária brasileira hoje. Eu fiz amizade com esse pessoal e a gente sempre conversa sobre isso, né? É um reflexo que vai ficar muito bom pro lado da pecuária, porque assim, vai faltar, vai, mas o preço vai chegar ao que a gente não esperava, preço Uhum. muito bom, né? E porque não tem gado. O pessoal lá de Minas, de Goiás, está buscando parar. Olha E aí. você imagina como é que já está a reviravolta, como é que já está dando. Então, É, assim, em 2026 a gente já espera que o isso também é um ponto que mostra, né, que o gado está sendo abatido cada vez mais cedo. Isso também mais é um ponto cedo. que faz acabar os Isso, animais, né, exatamente. diminuir. Porque você pega aqui, você vai fazer uma IATF. Se a vaca Hum, pegou na primeira IATF, então ela vai parir, então vai ser pelo menos 10 meses. 10 meses. Aí pariu, vai desmamar mais 8 meses, 7, 8 meses. Então só aí são 18 meses, 18 um ano e meses. meio. Tem animal que você está matando com 16 meses, 16 14 meses. meses. 16 meses. A conta não fecha para chegar. Para chegar até aquele momento da desmama, E de o novo. índice dos animais não vai dar 100% na fazenda, não tem Isso como, não porque tem se como. der, só se o cara tiver uma e aí aquela lá E pegou, pegar. ou dá 100 ou dá zero, né? Então, Até no Marcilei. Inseminei 11. Pegou 11. ó, 100%. 100%. Rapaz. Na Terra Santa. Já o nome já fala, né? Foi um milagre. Foi um milagre. É, Terra mas, Santa. mas não existe Jesus engarrafado, né? Pergunta do Marcilei lá o que ele tá investindo Não. de adubação por O ano. Marcilei faz o trabalho dele é muito bom, Sim. né? Na Terra Santa, ele investe realmente em pastagem, porque ele tem um foco muito grande, né? Em questão dos pilares, né? Genética, nutrição e manejo e sanidade. O cara é fora da bitola. Então,
dá esses resultados, realmente. O cara ele é Imagina aí 100%. Oh. Ah, pô, é uma quantidade pequena, mas é 100%, É, né? mas é De 100%. qualquer Às vezes forma. alguém fala, eu rodei 100%, 100% de prenhez aí. Mas é realmente a questão até, daí até que você falou, desse prazo aí de emprenhar e desmama, a precocidade sexual, né, do Sim. gado que a gente está inserindo hoje, a genética, isso aí, você matava um boi com 4, 5 anos, né, antigamente, hoje já consegue trazer para 18 meses, 16, um 16. ciclo bem ali, bem curto, Sim. né? Sabe o que que é bem legal? O cara do Boi 777 tá chegando aí, viu? É, Tá, é verdade, moçada. Então, ali, Agora em novembro. agora em novembro, né, vai ter o Outubro. outubro, 28 de outubro, 21 de outubro. 21 de outubro lá, Não então vai assim, te matar, tá? então Eu tô pensando assim, em outro evento. ali vai De ser, drone. ali vai ser para dar um choque assim também de realidade, porque é uma coisa fora da bitola, que é É, muito bom e mesmo. um dos pontos que eu bato muito na tecla, já pegando o gancho do evento que vai ter, né, o Roraima Beef Summit, dia 21 de outubro, é a questão que você falou lá no começo de pessoas, que vai vir também o Uhum. Ricardo Arantes, que Arantes, cara muito bom. trabalha nisso daí muito pesado, e a Isso. gente vê e fala muito, o produtor, às vezes mudar a cabeça do produtor, alguma coisa assim, mas muito é sobre mudar a cabeça e aprender a trabalhar com a nova geração. Com a nova geração. É que o Acácio tinha Exatamente. falado, né? Porque infelizmente não vai ter como a gente mudar a cabeça de 100 por 90% da nova geração. Tá nascendo, nasceu de 2000 e pouco para Pra cá, cá já é nova é a geração. nova geração. Já vem vivendo uma vida Isso. teoricamente mais Mais fácil, fácil. mais acesso às coisas, você não precisa de sair de casa. Isso. Eu ia comprar, sair de casa, pegar a bicicleta para comprar pão na padaria. Hoje você vê algum menino andando de bicicleta para comprar pão na Não padaria? vê. Não existe. Não existe. Você vai, o menino mandar o menino ir no mercado, vai lá e compra 1 quilo de arroz que acabou. Minha Não avó vai. mandava direto, eu Não vai. pegava e ia a pé e ia comprar no mercado. Eu ia, comprava errado, ainda voltava, apanhava. Eu sofri, Então, mas era assim, assim, isso aí não foi tem, deixando não as tem. pessoas mais Acomodados, né? acomodadas. Então é totalmente diferente, né? E imagina isso na cidade, que igual pode sentar na frente de Uhum. um computador e ali tá acomodado, beleza, já pede um negócio. E na fazenda, como é que você vai acomodar pro gato vir do pasto Não tem. e trazer, como é que você vai, o cavalo vai se domar sozinha, a vaca vai tirar leite sozinha. Então, assim, é uma dificuldade que tem que ser pensada. Pensada e Hoje, o pessoal que vai trabalhar na fazenda não são filhos dos dos caseiros, não. caseiros, o filho do caseiro ele já vai procurar fazer uma faculdade, estudar na cidade, né? O pai Exatamente. já quer que ele E o já próprio pai já impede e fala assim: você não vai ter a vida que eu tive, não. Você vai estudar é, e não vai estudando, vir e fazer. E isso entendeu? vai Então tirando assim, e quando vai você tirando. começa a treinar, porque tem muitas pessoas que tá dentro do negócio ali e tem vaqueiro aí que ganha salários absurdos, Sim, mas você vai ver o potencial do cara de profissionalismo, é outro. É o cara que sim. foi resiliente quando começou a aparecer dificuldade. Quando começou a aparecer, eu conheço vaqueiro aí analfabeto, cara, que o trabalho dele é excepcional. E ele tem o carro dele zero, a família dele vive bem, tem casa na cidade, vive muito bem. Então, assim, é uma coisa que também depende da pessoa, Sim, né? lógico, Lógico, lógico. o pai querer o bem pro filho, para estudar, para isso, para aquilo, beleza, isso aí que todo pai almeja. Mas minha mãe fala, me sempre falou, né? Pode ser qualquer profissão, se você fizer bem feito, você vai ganhar dinheiro, você vai se destacar. Claro. Fazer o Então, seu independente e o dos outros. você faça sempre o seu e faça o dos outros que você vai se destacar. Então, não tem o porquê, né, de você dizer: "Não, isso aí não vai ser para mim não". Não, tem que traçar uma linha, fazer e dar certo, não tem pra onde correr. E essa palestra do Ricardo aí vai ser um choque de realidade pra galera, Sim, sim, sim. né, principalmente pra Roraima, né, que a gente aqui ainda tá meio uma culturazinha ainda meia pra melhorar ainda na questão da pecuária, né. Isso Isso aí aí também é a nível Brasil, né? Você pode, Brasil. e não só na pecuária, né? Você pode pegar em qualquer ramo. Exatamente. Todo, Então, você chega em todo lugar, pô, como é que você tá? Tá com problema para encontrar gente? Tá, gente, todo isso. mundo fala a mesma Ele coisa. fala a mesma coisa. O Acá sabe muito bem como que isso funciona, a gente sabe. Sempre tem O serviço é, nosso é um pouco mais serviço de roça, igual o roça Acácio tem na parte do drone. A dificuldade que é para achar gente para pra estar trás. indo, vai levantar de madrugada e ir para uma fazenda e Isso, voltar. Assim, exatamente. a pessoa não pensa que tem dia que ela volta 10 horas da manhã, meio-dia, já parou, tá tudo certo. Certo, mas tem dia que Mas o e problema é o acordar cedo, é eu né? acordar cedo. E a coisa que eu admiro bastante meus meninos que estão trabalhar, que são bons. Sempre acorda cedo, não reclama.
vai fazer, você sabe que você, não, tô precisando do menino para resolver, vai lá e resolve o problema. Não tem hora, não, vai e resolve. Então, assim, o perfil deles já é diferente do perfil de outros que passaram comigo, né? E eu vi que não vira, cara, Ah, que não vira. E é uma coisa que eu friso porque futuramente ele vai levar meu nome, ele vai levar o nome da MR, e quem sabe vai ser parceiro meu futuro, ele formou. Eu chamo para trabalhar, bora trabalhar, quer trabalhar, bora. Eu sempre sim, falo isso, dou oportunidade, né? sim. E como eu tive a oportunidade, tem que dar oportunidade para os outros também. Mas tem uns que a gente vê que aquele perfil não cola. Então, Sabe o que que não é, vai. Naldo? É desconstrução. Às vezes o cara não é de uma. Eu já assim, já Uhum. dei uma ralhada aí até nos últimos anos, porque fui muito em cima disso. Esse negócio de acordar cedo no drone é obrigatório, entendeu? É obrigatório. O cara esperar. Só no drone tava bom, né? É, O cara esperar da horário comercial pra sair pra uma não fazenda tem fazer um como. serviço, não Não tem existe. como. Não existe. Então, 8 horas eu vou e... é uma coisa que eu falei pra Perla, eu vou mexer, voltar a mexer com vaca, mas vou ficar um pouco ausente, porque tu sabe como é que é o pega. E realmente, na época eu era solteiro, beleza, mas em casa, minha filha, é trabalho, eu tenho que estar todo dia na fazenda, tenho Quando que. você, eu tenho em todo tipo de caso, né? Às vezes o cara, quando ele já é de família, que o pai já acorda cedo, dependendo do ramo que Uhum. trabalha, a mãe acorda cedo, já é um pouco mais Já, fácil, já já é tá mais mais no fácil. caminho dele entender aquilo Isso, dali que vai ser bom pra ele. isso. Pegou o exemplo dentro de casa. Só que tem um caso também, tem 2 casos. O cara não é desse costume, o pai é funcionário dentro da cidade, a mãe também, eles acordam ali certinho É, para chegar no serviço no horário comercial. horário comercial. É uma etapa que a gente fala que é de desconstrução. Ele vai desconstruir aquilo ali que ele tá no padrão, porque ele vê dentro da casa dele, do ambiente dele, do jeito que ele E vive. aquele reflexo ele vai levar É. pra ele, não tem Tem outra. gente que faz dessa desconstrução e dá muito certo. E Sim. tem gente que é uma luta constante e no final das contas joga a Eu bandeira pensei branca. eu pensei muito nisso quando eu morava aqui na Boa Vista, e por isso que eu e a Perla decidimos comprar a chácara lá em Magaboa, a gente mora lá por causa disso, por causa do Pedro Neto. E hoje ele fala: "Disse, pai, obrigado porque nós mora aqui, porque quando morava na rua eu não conseguia andar de bicicleta, porque tava Olha carro aí. na rua, e lá não, ele anda na motinha dele, ele vai lá na Dona Vera comprar comida, vai e volta, pega a bicicleta, anda, pega os colegas dele lá, pega, vai-se embora. Então para aquilo ali, para ele, a construção dele ali, ele veio trabalhando todo dia, saindo cedo, Maturidade, liberdade. ele já tem a maturidade dele, ele já sabe as obrigações dele, já criou galinha, criou as coisas, então ele já vai lá, sabe o que tem que fazer. Aí ele já agradece. Mas se eu estivesse na rua, isso é, tu ia estar com o celular, tu ia estar com Sim. o notebook ali, fazendo fixado naquela coisa ali. E a mentalidade da criança é isso aí. Se você não souber levar, né, que a gente já estava conversando ali, Uhum. você acaba desconstruindo essa pessoa e não vira muita coisa, É, e né? acaba perdendo por tentar forçar de uma forma errada, É né? a forma errada, E exatamente. hoje tá muito fácil desses meninos espanar, né? Oh, tá bom. Qualquer batidinha de pé, Ah, o trem não. já reclama Já e vai chorar, e ele vai chorar. você me magoou, e você falou alto comigo, e A vida no Instagram e no TikTok é muito É fácil, né? muito fácil. Antigamente, na escola, eu era meio atentadozinho, eu relava o joelho com a pedra, sangrava, antigamente era tentado. eu relava o joelho pra Você mostrar pra piorou, né? professora pra ela mandar eu ir pra casa. Olha pra você ver. Ela dizia: "Ah, tu tá não, eu caí, professor, eu relei". Eu pegava a pedrinha, relava até sangrar. Pra você ver o tanto que Mas você melhorou quando, Naldo? aí eu melhorei depois que o Pedro Neto nasceu. Depois que o Pedro Neto nasceu, o João Pedro, aí eu melhorei, Falar melhorei. nisso, o Naldo tá de resguardo quase, né? Paridinho de novo, né? É, está 5 meses meu pequeno lá, o João Pedro, e, ixi Maria, aquele ali meus três pilares, o Pedro Neto, a Perla e o João Pedro ali, graças a Deus, só tenho muito a agradecer a Deus por ter botado aquela mulher na minha vida, e ela não inventa me deixar não, porque se se acostumar com o outro eu não vou não. Mas a gente vê assim o valor de família, né, Sim, Naldo? minha mãe sempre fez a Valorização, mas isso daí é igual eu ia falar agora. Você falou é, muito da sua mãe, né? isso, Você teve todo o seu exemplo de vida, exemplo de perseverança percebe. com a sua mãe. Então não tinha como você fazer outra É, coisa outra coisa, a não ser ser resiliente e perseverar, né? Porque com 10 exatamente, filhos é. ninguém nem imagina hoje em dia, né? Hoje em dia é um Não, menino e olha lá isso, exatamente, é diferente, tá né, difícil. Na verdade, o menino ficou muito mais caro, né? ficou muito mais caro, nem te Da sua fale. mãe fez 10 meninos, 9 trabalhavam na roça ajudando a pagar as contas dos outros, né? Então, assim, Exatamente. era mão de obra Era antigamente, mão né? de obra, né, que lá todos trabalhavam na roça, então não tinha para onde correr. As minhas irmãs trabalhavam na roça igual o homem, do mesmo jeito, e se viravam, ia trabalhar na capital, e enfim, estudavam. Então, assim, graças a Deus hoje eles estão lá, estão tudo bem, né, vivem Uhum. bem, mas não foi fácil. E eles contam, né, eu como era o mais novo, eu não acompanhei muita coisa,
né, do passado deles, assim, não presenciei, mas a história que eles contam é história, assim, de superação, né? E aí eles falam pra mim: "Ah, cara, tu foi o único da família que teve essa coragem de ir embora, ou tu tá onde tá hoje, né? E o melhor, tu é a mesma pessoa, não mudou nada". Eu digo: "Não, nem vou mudar", Hum. né? Porque não tem impressão disso, graças a Deus, hoje, o patamar que eu cheguei e espero chegar muito mais, não sozinho, mas levando os amigos, os parceiros que a gente tem aí, né, os colaboradores aí, o João, o Otávio, a Bárbara, que me ajuda demais, aquilo ali são muito bons, funcionários bons demais. Eu falo que não é estagiário não, eu digo que trabalha comigo, é Sim, funcionário meu, sim. trabalha comigo. E eu brigo por eles, se precisar eu brigo por eles, porque eles me são bons e estuda e trabalha. Trabalha mais que estuda. Estuda É, por obrigação, trabalha por diversão. tem que Direção. entender que a vida não é um morango. A vida não é um morango, entendeu? Eu falo para eles, né, vocês têm que entender que quando vocês se formar, não vai ser que nem eu, que quando eu me formei, né, o professor falava, né, o Maxwell: "Tu tem que entender que quando tu se formar, tu não é mais estagiário, tu é desempregado". E eles: "Não, quando tu se formar, você vai estar empregado, se quiser trabalhar, a gente vai dar um jeito", mas também depende da pessoa, né, não adianta você querer empurrar e não dar Não, certo, então lógico, não dá forçar certo. um negócio que você já vê que o cara Não não quer, vai servir para aquilo e exatamente. experiência com isso você tem muito. Já Então, passou já muita passei. muita coisa boa e muita coisa Passou. complicada na sua mão, né. Muita, muita. Então, por isso que hoje eu sou mais selecionador em questão do estagiário, não pego qualquer um, até porque o João começou comigo no primeiro semestre, o João já tá para formar, cara, e o Sim. João hoje é Mas o João deve ser Ah, pedra o João dura, é né? melhor que o Naldo, assim, não é, pode falar muito para não coisar, mas o João é é, muito melhor que o Naldo, e mano. e vo Pra aguentar você uma faculdade todinha. o João é muito duro, realmente. Não, o João Ele tá fala doido. ele faz: "Rapaz, o meu RT é tão mole". Eu digo: "Relaxa", entendeu, mas Relaxa que eu tô te eu vendo. tô te vendo, mas é muito bacana porque ele, cara, e a história do João também é uma história muito bacana, né, ele é de Vicinal, lá de Florianópolis. Coronópolis, a família dele humilde, gente boa demais, então, assim, o João é um dos caras, assim, que vai revolucionar também a pecuária na Se Deus quiser. reprodução, ele vai, entendeu, vai ser um grande parceiro futuramente de trabalho, como já está sendo, né, eu falo para ele, cara novo, muito novo, então, assim, e responsável. Cara novo e muito responsável. Como eu vejo aí cara de 35, 40 anos que age como um moleque, né, como um Hum. menino. Então eu tiro o chapéu pro João, o Otávio agora que tá trabalhando com nós também tem um futuro muito bom aí. Então, o que eu puder ajudar para puder fazer por eles, eu vou fazer, como escuto muito eles, apesar de eu ser o cabeça, mas e aí, o que é que tu acha? Então bora fazer assim, bora. Então acho que a gente vai criando Sim. amizade, criando um pilarzinho, uma base bem sólida, né, e resolver o problema. Vai aprendendo a trabalhar e Vai mexer. aprendendo a trabalhar. E o nosso foco principal é sempre atender bem o cliente, resolver o problema do cliente de melhor forma. E isso aí até aprendi muito também contigo, né? Naquele começo lá que o Jorge também me orientava muito, questão de falar com o pessoal, porque o bicho era muito acelerado, chegava, não, calma aí, tu vai lá e resolve, depois a gente vê o que faz. Então, aprendi demais aí com o Diógenesão. Aí. Isso é bom do cara ser aberto pra aprender, né? Eu achei legal você falar que você aprende com o estagiário. E aí você dá uma Sim. moral do caramba pro cara, pô. Porque eu chego lá, às vezes o que eu vou fazer é uma cagada. E ele disse: "Não, não faz isso não. Vamos fazer assim, assim, assado". Tá, vai lá, rocha. E dá certo. Aí eu vou brigar com esse cara só porque eu vou levantar meu ego para dizer que eu sou veterinário e tu tem que me escutar. Não, eu sou a mesma pessoa, meu amigo. A diferença é que eu sou veterinário e tu não é formado, mas aqui todo mundo aqui está no Sim. mesmo propósito, E o objetivo é o o mesmo. objetivo é o mesmo, trazer resultado para dentro da fazenda e, enfim, até resolver o problema do cliente. E falar em cliente, com a mente aberta hoje que você tá, que você falou que você evoluiu muito e cresceu muito, como pessoa, né, que a gente Uhum. vê como que você tá hoje, até conseguiu vir aqui e expor, né, que É, foi uma foi uma dificuldade trazer o dificuldade. Naldin, mas assim, tirando as brincadeiras, o que que você deixa de recado para a próxima geração, para os próprios, colegas de trabalho seu, para os estagiários que venham, sobre como lidar com o produtor. Quando o produtor cabeça dura, bate o pé e acaba botando o pé pelas mãos entre o correto na parte técnica Técnica e e o o correto, correto na parte que ele entende que é que correta ou entendo até que é na correto. parte que ele consegue fazer financeiramente. É um dos pontos de Sim, dificuldade que a sim. gente tem. O que que você deixa, de recado hoje que você
como você está falando, que é uma nova mente, né? É, Assim, novamente. mais evoluído com relação a isso. Primeiro passo é a gente procurar entender o objetivo da fazenda, o objetivo do cara em questão da pecuária, da reprodução. Procurar entender o que é que ele quer e a condição financeira dele, se dá para fazer essa mudança ou não, né? Trabalhar, a gente chega assim, que nem eu falo para os meninos, ó, a gente conversa muito com o produtor. Ei, o que é que tu tá fazendo? Onde é que tu quer chegar? O que é que tu quer fazer, na verdade? Não, não, eu quero fazer mais peso pesado, mas para isso a gente tem que mudar, tem que fazer mudanças de piquete, tem que fazer. Então, assim, essa nova geração, o que dá para ver, eles não aceitam conversa, não aceitam, eles acham que são os melhores, eles acham que já viveu tudo, que viu muita coisa. Acha que a faculdade ensina. A faculdade ensina, mas a faculdade não ensina, entendeu? Ela direciona um pouco, né, em algumas Que coisas. direciona e tal, então isso depende muito do aluno. Independentemente da faculdade que você tiver, não sei, Sim, não, tu não vai. sim. Outro ponto, também já incluso aí, que eu, eu era apaixonado em Viçosa, eu era louco por ir em Viçosa. Uhum. E eu fui fazer um curso lá porque eu era aluno parceiro. Então o Jean, que veio dar palestra aqui, eu estudei muito com ele, e eu era louco para ir em Viçosa, para mudar a faculdade para lá. Eu não consegui porque eu não tinha dinheiro, mas teve uns colegas meus que foram para lá. O resultado de lá que eles se formaram, não estão trabalhando na área da reprodução, faculdade muito boa, são profissionais de outras áreas, entendeu? E o Jean mesmo falava: "Não, se tu tivesse vindo para cá, hoje tu não estava em Roraima e hoje tu não tinha, tá passando hoje, né, essa fase que tá passando hoje. Então, tudo Deus sabe o que fazer, sabe o horário certo de Claro que fazer. a faculdade ajuda, Ajuda. mas a faculdade, ao meu ver, ela não é 10%. Porque É, você tem a mesma pessoa formada na mesma faculdade, verdade. colega seu, E pegou que, as né? mesmas disciplinas e você tá aqui e o cara tá aqui. Exatamente. Então, Então, hoje, a da nossa turma que eu vejo hoje é isso aí. Eu era tipo do fundão e os que eram os nerd que estavam lá na frente, é totalmente diferente. Totalmente você diferente. da Os sua outros, parte teórica, né? entendeu? Aí os caras chegam que ficam, rapaz, o Naldo aí. Uma coisa, uma coisa que o Naldo Entendeu? falou é sobre muito interessante que chegar, escutar o Vou produtor e tudo escutar. mais. Isso aí a gente vê muito até no último treinamento que a gente teve, a Cássia, não sei se você lembra, que é o que isso daí? É escutador do cliente. Porque o produtor é seu É cliente. meu cliente. Não tem para onde tirar. Então, Ele é escuta a dor do cara, vê o que que ele quer, vê aonde que ele tá com quer problema. chegar. Porque não adianta você chegar e falar pro cara, não, vamos melhorar seu índice de prenhez, mas o índice de prenhez do cara tá 80%. Aí E o cara tá sofrendo com outra coisa, com o outra bezerro morrendo coisa, na desmama, bezerro, a desmama, a entendeu? taxa de natalidade do cara já Tá está totalmente baixa. diferente. Então você tem Exatamente. que conversar com o cara. Por isso que todos os meus clientes hoje eu posso dizer que os caras viraram meus amigos, É, todo né? tempo 2 ouvidos e uma boca, né. E a gente conversa. Todos os caras que eu faço serviço aos meus clientes são amigos assim, de Naldo, vamos tomar um hoje. Uhum, Então, assim, uma coisa que eu acho muito bacana. O Estacinho, o amigão, o Davis, o Theo, seu Edinho, todos os clientes meus hoje, eu considero como amigos. uhum. Tudo eles me perguntam, então, assim, porque qualquer dúvida eles me ligam. Cara, isso aí eu não sei, mas espera aí, eu vou Sim, atrás e tento resolver o problema do cara. Então a gente tenta trabalhar isso aí, que é uma coisa que a geração de hoje em dia acelerada demais. acelerada e acha que sabe mais que tu, sabe mais. E o cara realmente tem vezes que aquele produtor ali antigo, né? Ele tá fazendo de uma forma certa, tá produzindo bem, mas tem alguma coisa ali que ele tem que melhorar. E às vezes é tu que chega com a solução para ele. Tu que chega com nem tu falou do índice de 80%. Uhum, Beleza, tu não vai querer mexer no índice, rapaz, o que é que eu posso fazer aqui para melhorar esse cara? Que nem eu chego em fazenda, que tem bezerro muito bom de touro, PO bom, e eu falo para ele, ó, meus bezerros de ATF, eu não vou fazer um bezerro melhor que esse e tal, vai ganhar mais peso, tudinho que é ATF, todo provado e tal, mas sua bezerrada é muito boa. O que a gente vai fazer no ATF é o que, qual é a tecla que eu já bato nisso aí? Não é na qualidade do bezerro uhum, diretamente, né, porque o uhum, bezerro dele é muito bom, eu vou valorizar o bezerro dele. Mas eu já vou entrar na fase de intervalo de parto. Ó, uhum. essa sua vaca aqui teve intervalo de quase 2 anos para parir um bezerro. Perfeito. Na IATF eu já vou diminuir aqui para 12 meses. Vou fazer um bezerro do cedo, vai desmamar um bezerro mais Sim, pesado. Então já perfeito. procuro outra estratégia para entrar no cara e mostrar o porquê da IATF dar certo. Mas eu não vou dizer desvalorizar o cara, dizer que o bezerro dele é ruim. Não vou dizer. A vacada do cara é boa, está produzindo bem. Sim. Então a gente tem que procurar conversar com o produtor, sentir, ó,
tem anotação, anotar tudo, tem que compilar dados, tudo, isso aí não tem jeito, para a gente ver onde é que está errando e tentar consertar, mas da melhor forma, não atropelar, porque o produtor às vezes, mas eu não tenho dinheiro para isso. Realmente, não tem. E aí, mas o que é que a gente pode fazer para melhorar? Sim, sim, O senhor está disposto a melhorar? Não tá? Como é que é? sim. Entendeu? E tem fazendas por aí que o cara é um morão de brutalidade, mas eu ganhei o cliente só por diminuir o intervalo entre parte dessas vacas. O cara diminuiu a quantidade de touro de repasse e as vacas, né, diminuiu o intervalo entre parto. Muita vaca, muita vaca boa que era para deixar o bezerro do cedo, não deixava do Sim. tarde por causa do touro, que o touro não pega todo mundo de uma vez. Então, assim, a seleção da vacada dele foi totalmente diferente. Rapaz, não, agora eu tenho uma vacada muito boa, muito bezerro pesado, vaca pré-parida e a taxa de descarte diminuiu muito. Então, eu entrei já na fase de que ele estava precisando, que era só intervalo entre parto. O ponto crucial foi o intervalo entre parto, E né? ver bezerro nascendo e ir ajustando. Ver bezerro nascendo, Tem, ajustando. tem. Vaca de descarte, que ele gosta de ver o dinheiro. Sim, Quando vê a vaca de descarte, só, isso pagar aqui é as contas. descarte, entendeu? Porque o veterinário, ele tem que ser honesto e falar pro cara. Sim. Você não pode protocolar uma vaca que está com cisto, uma vaca que está com inflamação uterina, uma vaca em A gente puerpério. vê a história de Não pode. protocolar a vaca até sem útero, né? Ó, exatamente. Então, assim, o cara tem que ser honesto, porra. O Nem, cara... nem era vaca, era um boi. Era um boi. Mas tem cada histórias, Então, né? assim, a gente tem que. Eu falo uma coisa que eu posso falar que eu me admiro muito por isso, pela honestidade, eu falar pro cara, descarta essa vaca. Então, assim, independentemente do produtor, do pecuarista ter outra área de ganho de dinheiro, loja, enfim, para mim a fazenda ela tem que se pagar, ela tem que produzir, ela tem que se manter. Então, eu tenho que descartar a vaca, até porque quando eu tiro uma vaca, um lote de vaca de descarte, vai ficar as melhores vacas, o índice vai Sim, subir. sim. Então, eu trabalho em cima de índice, o índice vai melhorar. E aquelas vacas de descarte vai entrar de receita para a fazenda que vai voltar o retorno financeiro, vai pagar vaqueiro, vai comprar sal, vai, enfim, Vai pagar o vai veterinário. pagar o veterinário, tudo. Então, é um ciclo. Então, a gente tem que ser honesto com o cara, essa aqui não pega, essa aqui descarte. E Sim, eu descarto mesmo, não tenho dó. Eu não tenho dó. Apesar do meu ganho ser por animal, isso ali eu vou ganhar menos. Mas mais na frente vai dar um índice melhor. O cara já vai incentivar a comprar mais novilhas, comprar mais vacas, tem condição de manter mais, de ter mais vacas, ter novilha. Então, tudo é questão de ter um bom senso e ser honesto com o cara. Você tem que trabalhar com honestidade, dizer, não dá. Então, não tem Pecuária é baseada em longo prazo, né? sim. longo prazo. Falar em Obrigado. longo prazo, nosso Ah, prazo já está se esgotando, né? É, A gente aqui já passou de 1 hora, o bate-papo tá extremamente bom, bom história de vida demais. aqui do Naldo, conhecimento técnico, conhecimento prático. Naldo, quando a gente entra nessa parte aqui dos finalmente, primeiramente deixar o presente para você, que é a caneca do Obrigado. Fronteira do Agro, para você guardar, levar para casa e tomar Top aquele demais. cafezinho. Cachaça também, cabe qualquer coisa aí, Naldo. Campari, cara. Campari, Camparizinho. uma cervejinha até de vez em quando. você posta lá no Instagram, já marca a gente, viu? Opa, na hora. Aí, complementando, você deixa pro pessoal, assim, deixa um recado final. Acho que foi muito bom o episódio aqui, né? A gente bateu em teclas aí muito importantes. E também deixa o seu Instagram, o pessoal acompanhar você lá, o seu pessoal, o da empresa. DMR, sim. Sim. Aproveita esse momento aí para usar aquela câmera que é mais à esquerda e a Aqui. rocha. Essa Aqui, daqui. ó. Aquele? Então, quero aqui agradecer o Acácio, o Diógenes pelo convite, né, pessoal do Fronteira do Agro. Para mim foi muito enriquecedor falar um pouco da minha história aqui para vocês, da minha história de superação, que graças a Deus hoje eu tenho muito a agradecer a Deus, minha mãe, minha família no geral, meus irmãos que me apoiaram, minha esposa aqui fora de base, e agradecer e parabenizar vocês pela questão de agregar valor no agro de Roraima, né? Isso aí a gente precisa de profissionais da bitola de vocês, profissionais realmente que levam a coisa a sério, que mantém, que faz acontecer. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeado de estar no meio de vocês, assim, nem o Ademir, nem o Maxwell, esses pessoais, assim, que realmente vestem a camisa. E eu estar entre vocês, para mim, já é, assim, de bom tamanho, em questão de financeiro, mas só de estar no meio de bons profissionais, isso aí já me enriquece demais. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Naldo Moraes Vete ou MR Reprodução Bovina, já tá lá no Instagram, tá bom, pessoal? E mais uma vez, obrigado aí pela conversa e o bate-papo. Esse cara é um show de humildade, Tá né, doido? Jorge? Não, ainda elogiando e tudo. E Tá no doido. finalzinho, no final do episódio aqui, você vai dar uma locução de vaquejada para nós, para abrilhantar
nosso podcast, viu? Essa aí é de surpresa, tá? Eita, Eu quero é bora. ver. E fale um nome bacana. Tá aí a habilidade máxima ativada. Pessoal, esse foi mais um episódio de Fronteira do Agro. Siga nossas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Ative o sininho, se inscreva no canal, vá lá, deixe seu like, mande para uns 10, 15, 20 amigos, só isso aí já basta. Marque o nosso Instagram, Fronteira do Agro, tira um print, poste. Vamos lá, vamos cooperar e dessa vez vamos ficar, né, Acácio, com a locução do senhor Naldo de Moraes, Naldinho, locução de vaquejada para encerrar nosso podcast, né, não, Acácio? Vai, meu amigo, Arrocha, faz teu nome. Convido para se apresentar nesse momento a dupla quem vem agora. Aí vem a representação Fronteira do Agro, quem vem é o desfile o Tapete de Areia. Vem a Cássio Brito, quem vem Diógenes Cardoso ao seu lado. Tudo ok liberado com essa dupla é assim. Pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Bora tudo ok liberado, autorizar a parte e vai boi descendo. Vai na ponta do protetor, trabalho bem feito. A representação de Boa Vista, Roraima, capital do 95, vai para as faixas, tranca no dedo da mão direita, o boi de Zé, equilíbrio cai. Ai, Valeu, boi. Valeu, boi. valeu, Naldinho. É isso aí, pessoal, um forte abraço. Esse foi mais um episódio de Fronteira do Agro. Um Valeu! abraço. Show. I ride the roads like a roll.